Estamos iniciando 2023. Em primeiro lugar, desejamos a todos os educadores, participantes dessa comunidade educacional no Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que seja um ano de realizações, de paz, e temos que destacar as primeiras matérias que foram naturalmente as mais relevantes desse dia 3 de janeiro de 2023. A primeira não poderia ser diferente, a posse dos novos governantes. Os dirigentes do governo federal, dos estados, do Distrito Federal foram empossados e iniciaram as nomeações, e focamos aqui as nomeações no campo da educação pública. Óbvio que ministro da Educação, secretários de Educação, secretários de uma maneira geral, trazem reflexos diretos no campo da educação privada também. Embora a área de atuação, o poder de nomeação é naturalmente dos governantes máximos de cada esfera, e que já tivemos as confirmações, as posses, alguns foram mantidos, mas no governo federal tivemos uma mudança radical de toda a estrutura, que é objeto inclusive de ainda análise nos próximos momentos. Mas desejamos a todos aí realmente uma boa gestão, e esperamos que o Brasil avance com medidas corretas no campo da educação, que tenhamos menos substituição de ministros e dirigentes da educação em nosso país, já que o Brasil é um recorde em mudanças de ministros na pasta da educação. Mas vamos em frente e temos que analisar cenários que serão desdobramentos aí nos próximos dias, nos próximos meses. No cenário internacional, a notícia de maior destaque foi sobre a Finlândia, que decidiu abolir todas as disciplinas. O sistema educacional finlandês é um dos mais bem respeitados do mundo, mas tomou uma decisão que vai influenciar em outros países também, que é abolir o sistema de disciplinas. Então não existem mais disciplinas e toda a aprendizagem se faz através de sistemas definidos nas próprios projetos pedagógicos, nas próprias instituições públicas, particulares, tanto de educação básica como superior, com a liberdade de aprender. Isso é muito bom, porque nós temos realmente, às vezes, disciplinas que estão ultrapassadas, regionalmente são importantes numa área, mas em outras não são, e com isso fica a liberdade e o êxito da educação da Finlândia é realmente significativo, que permitiu eles tomar essa decisão corajosa. Vamos ver quais são os outros países que vão seguir e esperamos realmente que sejam promissores os resultados atingidos pelos educadores desse país. No cenário nacional, nós temos que destacar logo de início que foi liberado o calendário de abertura dos protocolos de ingresso dos processos de ensino superior. O Ministério da Educação, no dia 28 de dezembro, publicou a portaria 1051, estabelecendo o fluxo contínuo de entrada de processos no sistema EMEC durante o ano 2023, 1º de janeiro, 2 de janeiro mais precisamente, a 31 de dezembro. Então temos aí um calendário já definido e que provavelmente será mantido pelo novo governo. E a CAPES estabeleceu uma outra portaria, 312, também do dia 28 de dezembro, estabelecendo as atividades de avaliação da pós-graduação lá estrito sensu. Então temos aí um calendário já definido, tanto no âmbito dos processos para os cursos de graduação, quanto também para os cursos de pós-graduação estrito sensu. Tivemos uma revogação de um decreto. Um dos primeiros atos do presidente da República, do novo presidente da República, assinou o decreto 11.370, no dia 1º de janeiro, logo após a sua posse, e revogando o decreto 10.502, de 30 de setembro, que definia a política de educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizagem ao longo da vida. É uma decisão de política pública. Obviamente que traz ainda uma série de perspectivas de mudanças, debates, mas foi uma medida muito dura, assim, que logo no primeiro ato, um dos primeiros atos,
os primeiros decretos assinados, faz a modificação de um decreto que envolve a parte de educação inclusiva. Então temos que analisar com tranquilidade, ver o que pode ser ainda modificado, já que nessa fase ainda teremos avanços e retrocessos, mas é uma coisa, no mínimo, polêmica. A edição, junto a uma portaria que revoga o uso das armas, traz também essa portaria que afrontou muito o segmento educacional. Mas vamos nos acostumando com o novo modelo de governo e esperamos que os modelos sejam positivos para a educação brasileira. Mas não seria necessário, assim, nesse primeiro dia, no primeiro ato, praticamente, no grupo dos primeiros projetos, decretos, ser feita a revogação de um decreto que já está em vigor e já é aplicado, inclusive, em muitas escolas e entidades espalhadas aí pelo Brasil. Mas vamos em frente. Temos também que destacar uma outra decisão também dessa mudança de governo. A primeira portaria do novo ministro da Educação, a portaria número 1 de 2023, revoga a última portaria do antigo ministro, que versava sobre autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos superiores de medicina. Não queremos entrar nas razões, também não foi propício a edição dessa portaria no último dia do ano, numa edição especial do Diário Oficial. Então foi o primeiro ato para abrir uma polêmica sobre os cursos de medicina, que já vêm sendo debatidos, já vêm sendo questionados até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Mas faz parte dessa transição, com partidos, linhas políticas diferentes, mas o novo ministro editou a portaria número 1, revogando e revigorando portarias anteriores que versam sobre a área de medicina. Vamos dar um tempinho, aguardar um pouco para ver os desdobramentos, mas realmente o que foi aprovado está já revogado pelo novo ministro. Dentro desse cenário de normas legais, nós queremos destacar, e eu acho que isso é importante, o governo federal definiu isso como regra geral, que todos os ministérios deveriam estabelecer portarias dizendo o que está vigorando. Porque são tantas normas que existem em termos de educação que nós não sabemos bem mesmo, nós que somos especialistas, os especialistas em direito educacional, tem muita dúvida, às vezes está vigorando, se não está vigorando. Nós temos aí milhares de leis, de portarias, decretos, etc., que vigoram no campo da educação. E o governo tinha fixado, através do decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, que deveria existir publicações pelos ministérios daquilo que está vigorando. Isso foi feito pela portaria 722 do ministro da Educação, no dia 3 de outubro, uma listagem ampla, grande, com portarias e atos e resoluções que estão em vigor no âmbito da educação nacional, da educação federal, educação da legislação federal. Óbvio que nos estados e municípios são outras normas que não se aplicam. Mas no âmbito, para vocês terem uma ideia, passa de centenas de normas que estão em vigor. Mas estão ali enumeradas. Isso facilita você saber se não está na lista, está revogada. Mas se está na lista, está em vigor. Mas como a portaria foi editada em setembro, melhor dizendo, dia 3 de outubro, ela pega os dados até setembro, havia necessidade de uma complementação. E essa complementação foi feita pela portaria 1058, do dia 30 de dezembro. Então, elencou todos os atos que estavam em vigor até o dia 30 de dezembro, e ao fixar esse conjunto, estabeleceu realmente um marco referencial. E aí é importante, se nós olharmos a legislação, nós temos, inclusive, disponibilizamos uma consolidação da legislação educacional brasileira com todas as leis, temos um link para todos os decretos governamentais, e aí você tem uma centena de decretos federais que existem ainda, alguns decretos-leis, inclusive, que têm força de lei, algumas medidas provisórias que ainda estão vigorando, porque no sistema antiga, a medida provisória
ela não perdia a eficácia, ela ficava até ser apreciada. E temos então essas normas que hoje permitem uma visão praticamente global daquilo que vigora em termos de educação, de legislação educacional no nosso país. Mas são comentários e isso é importante ser registrado nessa nossa edição. E como a última matéria, nós vamos destacar o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, que em 23 de fevereiro de 2023 estaremos completando 50 anos. 50 anos de ininterrupta atividade em favor do desenvolvimento da qualidade da educação. E dentro dessa linha de modernização, nós temos aí o lançamento também de novos serviços e novas áreas, inclusive voltada à consultoria e desenvolvimento institucional. Mas nós queremos desejar realmente a todos aí um bom ano, esperamos estarmos juntos nas edições do Jornal da Educação e outros periódicos, outros eventos, outros fóruns do Instituto. Nós queremos realmente transmitir a todos vocês o desejo de um feliz 2023.